O que acontece quando você chuta uma bola? A energia química armazenada em seus músculos se transforma em movimento. A perna acelera, o pé colide com a bola, que voa, rasga o ar, quica no chão, desacelera e para. Fica ali, imóvel, como se toda aquela agitação tivesse simplesmente evaporado. Mas nada se perdeu, apenas se transformou. Um pouco daquela energia inicial virou calor, espalhando-se no ar devido ao atrito. Um pouco virou som, na vibração que ouvimos quando a bola encontra o solo. Um pouco virou uma leve deformação no chão e um discreto aquecimento em suas moléculas. Um pouco ainda permaneceu como calor residual nas fibras musculares que se contraíram. Aos seus olhos, o movimento morreu. Mas para a física, a história é outra. A física afirma, com respaldo matemático e experimental, a quantidade total de energia envolvida nesse processo, considerando a bola, o ar, o solo e seu corpo como um único sistema, é exatamente a mesma do início ao fim. Ela não pode ser criada do nada. Ela não pode ser destruída. Ela apenas se transforma. Essa afirmação, aparentemente simples, esconde uma das ideias mais profundas já concebidas. E a pergunta mais interessante não é o que acontece com a energia, mas sim, por que ela jamais pode ser destruída? Para responder, precisamos voltar mais de 2000 anos e viajar pelas mentes que gradualmente decifraram essa lei fundamental da natureza. Muito antes de equações e laboratórios, os filósofos gregos já buscavam uma essência imutável por trás da aparente desordem do mundo. Tales de Mileto, no século VI a.C., propôs que a água seria o princípio fundamental de tudo. Empédocles, mais tarde, imaginou 4 elementos eternos: terra, água, ar e fogo, que se misturavam e separavam, mas nunca eram criados ou destruídos. Foram os atomistas, porém, como Demócrito e Leucipo, que deram o passo mais ousado. Postularam que a realidade era composta por partículas indivisíveis e eternas, os átomos, movendo-se no vazio. Nada surge do não ser, afirmavam. Essas teorias estavam erradas em quase todos os detalhes materiais, mas carregavam uma intuição extraordinariamente poderosa, a de que algo fundamental permanece constante através de todas as transformações visíveis. Era uma suspeita filosófica, sem matemática, uma semente que ficaria adormecida por quase 2 milênios, aguardando o solo fértil da ciência moderna. O século XVII trouxe o método experimental e a matematização da natureza. Galileu Galilei, ao estudar pêndulos, observou que um peso solto de uma altura sempre retornava aproximadamente à mesma altura do outro lado, desde que o atrito fosse mínimo. A altura, que hoje chamamos de energia potencial, convertia-se em velocidade, que seria energia cinética, e esta se reconvertia em altura. Havia uma troca, mas algo se mantinha. Décadas depois, Christian Huygens, ao analisar colisões, demonstrou que em choques perfeitamente elásticos, a soma das massas multiplicada pelo quadrado das velocidades permanecia inalterada. Algo sobrevivia ao impacto. Foi Gottfried Wilhelm Leibniz quem batizou essa grandeza de vis viva ou força viva. Para ele, essa era a verdadeira moeda de troca do universo mecânico, uma medida da capacidade de um corpo em movimento produzir efeitos. No entanto, os seguidores de Isaac Newton defendiam que a grandeza fundamentalmente conservada era outra, o momento linear. A Europa científica dividiu-se em um acalorado debate. A verdade, como sabemos hoje, é que ambas as grandezas se conservam, mas em contextos específicos. O momento linear se conserva em sistemas isolados, independentemente do tipo de colisão. Já a vis viva só se conserva em colisões elásticas. A unificação desses conceitos em algo maior ainda estava por vir. Em 1740, em Paris, a marquesa Émilie du Châtelet realizou experimentos engenhosos para resolver a disputa. Soltou bolas de metal de diferentes alturas sobre uma placa de argila macia e mediu a profundidade das crateras. Sua descoberta foi crucial. Se a altura de queda dobrava, a profundidade da cratera quadruplicava. Se triplicava, a profundidade aumentava 9 vezes.
O efeito de penetração era proporcional ao quadrado da velocidade no impacto. Isso confirmava que a vis viva era a grandeza que media a capacidade real de um corpo produzir trabalho. Du Châtelet não apenas forneceu a evidência empírica que faltava, como também antecipou a ideia moderna de energia como uma quantidade que se transforma, mas cujo total se conserva. Seu trabalho, amplamente ignorado por seus contemporâneos homens, foi fundamental para plantar a semente em solo fértil. No final do século XVIII, acreditava-se que o calor era um fluido invisível e indestrutível chamado calórico. Foi Benjamin Thompson, o conde Rumford, quem observou uma anomalia crucial. Ao supervisionar a perfuração de canhões em Munique, notou que o calor gerado pelo atrito da broca parecia inesgotável. Se o calor fosse um fluido contido no metal, ele deveria eventualmente se esgotar, o que não acontecia. Rumford concluiu, de forma revolucionária, que o calor não era uma substância, mas sim uma forma de movimento, o movimento vibratório das partículas da matéria. Algumas décadas depois, o inglês James Prescott Joule realizou experimentos meticulosos que provaram, de forma quantitativa, a equivalência entre trabalho mecânico e calor. Em seu aparato, pesos em queda giravam pás dentro de um recipiente com água, aumentando sua temperatura. Joule demonstrou que a perda de energia mecânica era exatamente igual ao ganho de energia térmica. A equivalência estava provada. Movimento e calor eram duas faces da mesma moeda. Em 1847, o médico e físico alemão Hermann von Helmholtz, sintetizando esses e outros trabalhos, formulou matematicamente a lei geral, sem exceções aparentes. A energia total de um sistema isolado permanece constante. A lei da conservação da energia estava, enfim, estabelecida. A lei parecia completa, mas em 1905, Albert Einstein publicou a teoria da relatividade restrita. Dentro dela, como uma consequência lógica e matemática, estava a equação mais famosa da história: I igual a m vezes c ao quadrado. A equação revelou que massa e energia não são entidades distintas, mas equivalentes. Massa é uma forma extremamente concentrada de energia. Quando partículas de matéria e antimatéria se aniquilam, sua massa desaparece, convertendo-se em pura energia na forma de radiação. Em aceleradores de partículas, energia cinética pode se condensar e criar novas partículas massivas. A lei precisou ser ampliada. O que se conserva não é mais a energia e a massa separadamente, mas sim o total de massa e energia do sistema. A conservação tornou-se ainda mais profunda e abrangente. A lei estava descoberta e matematizada. Mas a pergunta fundamental permanecia: por que a energia se conserva? A resposta veio em 1918, das mãos da matemática alemã Emmy Noether. Seu teorema, um dos mais belos e profundos da física, conectou simetria e conservação. O teorema de Noether demonstra que para cada simetria contínua nas leis da natureza, existe uma lei de conservação correspondente. Se as leis da física são as mesmas em qualquer lugar do espaço, então o momento linear se conserva. E, crucialmente, se as leis da física são as mesmas ontem, hoje e amanhã, ou seja, se há uma simetria temporal, então a energia se conserva. A energia se conserva porque as leis fundamentais do universo não dependem do instante em que as aplicamos. As regras do jogo cósmico são as mesmas para sempre. Não é uma regra arbitrária imposta ao cosmos, não é uma mera coincidência. A conservação da energia é uma consequência matemática direta da estabilidade e da imutabilidade das leis que regem o universo. Quando você chuta uma bola, quando uma estrela explode em uma supernova, quando uma partícula subatômica decai, há uma contabilidade invisível e inflexível sendo mantida. A moeda universal, a massa-energia, muda de forma, troca de mãos, viaja através de sistemas, move-se do movimento ao calor, da luz à massa, mas seu valor total permanece eternamente o mesmo. Da intuição dos filósofos gregos às equações abstratas da física teórica, percorremos mais de 2 milênios para compreender algo que estava diante de nós o tempo todo. Essa compreensão nos revela que o fim de um movimento
é apenas uma ilusão da nossa percepção limitada. Embora a bola pare no gramado, a agitação que ela carregava não desaparece. Ela apenas se dispersa, integrando-se ao ambiente em uma escala que nossos olhos não podem ver, mas que a razão pode calcular. Somos, portanto, testemunhas de um fluxo ininterrupto. Cada gesto nosso, do mais simples ao mais grandioso, é um capítulo em uma narrativa de permanência. Nada do que realizamos se perde no vazio. Tudo o que somos e fazemos participa dessa dança indestrutível, sustentado pela garantia matemática de que, enquanto o universo honrar a simetria do tempo, a quantidade total de massa e energia seguirá imutável, não como uma essência guardada na eternidade, mas como a própria expressão da regularidade das leis que nos governam.